Apocalipse 3, versículos de 1 até o 6. Vamos prosseguir nessa proposta, nessa caminhada. Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Quem achou, diga amém. Amém. Acompanhe então a leitura. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que está para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos disso. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém, irmãos? Amém. Bom, carta da igreja de Sardes, como os irmãos sabem, são igrejas que estão hoje na Turquia. Estão hoje não. A localização delas é onde hoje está a Turquia, né? E essas igrejas receberam essas cartas para serem lidas pelos seus pastores. Então Jesus diz no capítulo 1 do Apocalipse, no versículo 20, que o mistério das 7 estrelas que viste e os 7 castiçais de ouro são as estrelas. As 7 estrelas são os anjos, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, na visão de João, quando ele ouviu que Deus o chamava, ele olhou e não viu uma pessoa. Ele viu 7 castiçais e 7 estrelas, e um que andava no meio dos castiçais. Aleluia. Se o versículo 20 está dizendo que os castiçais são as 7 igrejas, as 7 estrelas são os líderes, os pastores das igrejas, a Bíblia está dizendo a nós que Jesus estava no meio da igreja, sondando a igreja, vivendo no seio da igreja, passeando na igreja, fazendo promessas sobre a igreja. Então ele está no meio dos 7 castiçais. Isso dá a entender também que se ele está no meio dos 7 castiçais, os 7 castiçais são a igreja. Castiçais, vocês sabem que é aquele candelabro que você coloca as velas para acender, para iluminar o ambiente. Jesus diz para a sua igreja: vocês são a luz desse mundo. Então a igreja é o portador ou a portadora da boa notícia. Deus só pode ser revelado e visto na igreja e através da igreja. Amém? Se ele está no meio dos 7 castiçais, e os 7 castiçais são a igreja ou as igrejas, Deus só pode ser revelado e visto pela igreja, na igreja e através da igreja. Então nós somos, nossa identidade precisa revelar o Cristo que está no meio da igreja. Amém? Na carta a Sardes, nós vemos que ele se identifica também como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Isso fala de plenitude, isso fala de totalidade. Então, na carta aos Colossenses, Paulo escreve que aprove ao Pai que toda a plenitude de Deus habitasse corporalmente em Jesus. Porque já havia uma profecia no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo de número 2, que diz: e repousará sobre ele, sobre Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito
espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor sobre Jesus. Então, quando o texto diz os 7 Espíritos de Deus, fala de totalidade daquilo que vem do Espírito Santo. Lembrando que Jesus, quando é batizado por João Batista, ele sai ali nas margens do Jordão, e aí a figura que se vê naquela cena é uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, e algo descendo como forma corpórea de pomba cai sobre ele. As pessoas testificam que algo veio sobre ele, e esse algo que veio sobre ele é o Espírito Santo que está sobre a minha vida e que está sobre a sua vida. Amém? O Espírito Santo de Deus. Então a identidade de Jesus aqui para a igreja de Sardes é aquele que tem a plenitude. Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, ele mesmo diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus se identifica a Sardes com aquele que tem a plenitude. Deus tem uma vida para viver, meus irmãos, e essa vida não é nem mais nem menos do que uma vida abundante. Então eu quero desafiar você, não a cobrar de Deus, mas a buscar em Deus um nível de vida que seja abundante. Amém? E já vou logo dizendo com vocês, estou cansado já de me escutar, né? Vida abundante, vida com Deus, ela não é de fora para dentro, mas ela brota de dentro para fora. Amém? Ou seja, não vem de nada que se componha do exterior, não vem de nada que você possa comprar com dinheiro, mas brota de dentro. Que foi o mistério que Jesus disse para uma mulher na beira de um poço: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, quem está na sua frente, você é que lhe pediria água, e eu lhe daria água viva, não água desse poço. Mas como o Senhor vai dar água viva? O Senhor é maior, o Senhor não tem balde, não tem corda para puxar água, o Senhor é maior do que o pai Jacó que nos deu esse poço. Olha, Jacó realmente foi um herói, que num monte como esse, num lugar como esse, o poço está já há milênios jorrando água fresca. Jacó foi uma bênção para vocês aqui, os samaritanos, e vocês bebem dessa água, mas vocês bebem dessa água hoje. Amanhã tem que vir buscar de novo, porque a sede vai bater, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ah, mas então me dê dessa água, eu vou beber dessa água também, me mostra aonde que eu pego essa água. Na cabeça da mulher, rio de água viva era 3 tietês de largura e correntes impetuosas levando tudo assim pelo caminho. Rio de água viva na cabeça dela, era isso. E Jesus vai dizendo: mulher, eu vou te dar esse rio, chama seu marido e vem aqui. A mulher disse: bom, eu não tenho marido. Ah, sei, a senhora não tem, porque a senhora já teve 5. E agora esse que está ocupando a sua cama não deu nem o sobrenome para a senhora, também não é seu marido. Aí a mulher disse: ah, eu sei, o senhor é profeta, então o senhor já disse a minha vida aqui, o senhor é um profeta. Então tá bom, já que o senhor é um profeta, vamos fazer o seguinte: me responda uma coisa, aonde é que é o lugar onde eu devo adorar? Aonde é que é o lugar onde eu posso ter plenitude de vida? Aonde é o lugar onde a minha vida pode ser mudada definitivamente? Porque os nossos pais dizem que é aqui nesse monte, e vocês que são judeus dizem que é em Jerusalém o lugar onde a gente tem que ir lá para adorar. Mas lá em Jerusalém eu não posso ir, porque eu não sou aceita, porque eu sou mulher e sou samaritana, então eu não posso nem entrar naquele templo de Jerusalém. E aqui no Monte Gerizim não está acontecendo nada, a minha vida tem sido de desgraça em desgraça, de frustração em frustração. Então aonde é o lugar que eu encontro Deus? Jesus disse: olha moça, se você quiser saber teologicamente, é só em Jerusalém, naquele templo grande, leva o animal, mata o animal
o sangue do animal vai verter sangue, a pessoa tem que ver, tem que botar a mão na cabeça do animal, o sacerdote decola o animal, espirra sangue para todo lado, e aí você adorou a Deus, e o sangue do animal simboliza que os seus pecados foram cobertos. Mas eu estou mudando essa religião hoje. Como assim? Não vai precisar mais ir em Jerusalém para oferecer sangue. Mas pera um pouco. Como é que eu vou ter plenitude de vida se eu não posso me achegar a Deus, se eu não posso ir no templo, e se aqui não funciona? Então tá bom, eu estou entendendo tudo, eu sei que o Senhor é um profeta, mas eu prefiro esperar o Messias, porque quando Ele vier, Ele vai nos anunciar todas as coisas. Jesus sorriu para ela e disse: sou eu que falo contigo. Quando Ele disse sou eu que falo contigo, a mulher largou o cântaro de água. E naquele momento parece que Deus instalou plenitude de vida na vida daquela mulher. E aquela mulher larga o cântaro e sai correndo feito uma doida. Ela veio buscar água do poço, nem levou, porque ela largou o cântaro e voltou correndo para a cidade. E ela voltou como quem veio pulando, saltando assim, e dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias, eu encontrei, vede, vamos lá ver, eu encontrei o Messias, aquele que disse tudo sobre a minha vida, e aquele que instalou algo dentro de mim que eu não consigo explicar, porque ele falou que ia plantar dentro de mim, que ia instalar dentro de mim uma fonte de água viva, e eu sinto algo borbulhando dentro de mim. E o testemunho dela foi tão convincente que o pessoal em Samaria se converteu com o testemunho da mulher. Pensa o que é plenitude de vida. Jesus diz assim: diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Plenitude. Irmãos, a gente tem que viver o cristianismo em plenitude. Nós não podemos nos acomodar e assentarmos num banco de uma igreja evangélica e passar a vida vivendo uma vida menor do que Deus preparou para nós, vivendo uma religião parecida com todas as outras, porque Deus quer instalar dentro de nós uma fonte. Aleluia. De forma que o nosso testemunho convença os outros a respeito de Jesus, porque somos igreja, e Ele anda no meio dos castiçais que a igreja vai ser revelada, e só pode ser revelada. Jesus só pode ser revelado pela igreja, através da igreja e na igreja. E a igreja precisa ter a plenitude de vida. E eu desafio você mais uma vez a dizer: Senhor, eu quero buscar essa plenitude de vida que está em Ti. Amém, irmãos? De dentro para fora. Um mistério inexplicável. Pastor, eu já tenho 30 anos de evangelho, pastor. A gente já acostumou, já não tem problema. Deus ainda pode pegar esse vinho que está acabando, que está no fim, e multiplicar agora, transformar a água num novo vinho. E mesmo com todo esse tempo de cristãos que a gente tem, Deus ainda tem coisas novas para experimentarmos, porque Ele tem plenitude. E pode ter certeza que o melhor vinho você não bebeu ainda. Amém? O melhor vinho a gente não bebeu ainda. Deus tem mais, irmãos. Deus nos surpreende, irmãos. Abre o teu coração, dilata a tua vida, se desprende das amarras da religião e diz: Senhor, eu quero a plenitude que há em Ti, eu quero vida abundante prometida em João 10:10. Amém? Segundo, o texto também diz, no versículo de número 1: eu conheço as tuas obras. Esse é um estribilho que vai se repetir para 7 cartas, para 7 igrejas. Conheço as tuas obras. E aí Jesus diz: você tem fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Então Jesus diz para a igreja de Sardes: vocês parecem, mas não são. Vocês têm fama de estarem vivos. Então, muitos ali naquela cidade enxergavam a igreja como viva. Inclusive ela era conhecida em toda a região como uma igreja viva. Mas no diagnóstico de Deus,
é morta. E é gostado que Deus enxerga as coisas diferentes demais da gente. Para Esmirna, que era a igreja mais pobre daquelas 7 da Ásia, ela era pobre. Deus olhou para ela e disse: vocês são pobres, mas para mim vocês são ricos. Para a igreja de Laodiceia, que a gente ainda vai tratar daqui a umas 2 semanas, se Deus quiser, eles diziam assim: eu sou rico. E Jesus diz: vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. E para Sardes, todo mundo dizia: essa igreja é viva. E Deus diz: não, para mim é morta. Então o diagnóstico de Deus às vezes não tem muito a ver com o nosso. Aquilo que impressiona os homens não impressiona Deus. Aquilo que nós às vezes entendemos como igreja abençoada, ou como cristão abençoado, ou como pastor abençoado, nem sempre é o conceito de Deus. Como é que nós julgamos uma igreja abençoada? O pastor estava bombando de gente, tinha gente saindo pelo ladrão, estava lotada a igreja, vai botar a cadeira para fora. E na igreja que eu estive lá em Bebedouro, lá, estão começando a fazer uma galeria para mais 100 pessoas na galeria, porque embaixo já tem que pôr cadeira para o lado de fora no domingo. Mas aí você conversa com o pastor, você conversa com os familiares do pastor, você conversa com os irmãos da igreja, e você vê que não é tão viva quanto aparenta. Que aquele domingo de igreja cheia, as cadeiras tem que colocar lá no quintal, e já quebrou ali para colocar as colunas para construir a galeria, nem sempre quer dizer vida, porque o cemitério só cresce e está cada vez mais cheio, irmão, e não tem onde botar mais morto. Não é? O câncer só cresce. Eu nunca vi câncer regredir, a não ser que Deus faça um milagre. No contrário, quando ele está no corpo da pessoa, ele cresce, vai tomando os outros órgãos, o câncer só cresce. Então aquilo que se entende como igreja viva nem sempre é o conceito de Deus, nem sempre é aquilo que Deus enxerga como igreja viva. Aquilo que a gente olha como cristão avivado nem sempre é, principalmente nesse universo pentecostal que a gente vive, que nós vemos o ambiente do culto e as manifestações pseudo-sobrenaturais que as pessoas manifestam assim na hora do culto. Nem sempre isso é vida, irmãos, nem sempre. E a gente olha: nossa, que irmão fervoroso, que irmão avivado, e Deus olha e fala: é morto. Aquilo ali é só no ambiente, é só na hora que reúne todo mundo. Na hora que sai dali, tem nada não, é um ovo vazio. Então Deus diz assim: vocês têm fama de que vivem, mas estão mortos. A nossa forma de avaliar a igreja é totalmente antagônica de Deus. Às vezes nós olhamos para a igreja e falamos: essa igrejinha aí não vai longe não. Olhando para um crente e falamos: esse irmão aí, né, tão simplesinho na sua fé, tão quietinho no seu lugar, e Deus está dizendo: esse é rico para comigo, esse é fervoroso, e esse está cheio da minha presença. Porque é diferente. Caminhando um pouco mais no versículo 2, o texto vai dizer para nós: ser vigilante, ser vigilante. Na tradução NVI que eu li no início, o texto vai dizer: esteja atento. Então, ser vigilante, esteja atento, e confirma os que estão para morrer. Aí eu quero você pensando junto comigo aqui. Deus disse que o pessoal parecia estar vivo, mas está morto. Sim? Aí Deus diz assim: confirma os que estão para morrer. A minha reflexão com você nesse momento é o seguinte: não é estranho gente morta mexer com o estado espiritual de quem está morrendo? Não parece estranho isso? Você parece estar vivo, mas está morto. Mas você que parece estar vivo, mas está morto, olha, confirma os que estão para morrer, porque tem mais gente que está morrendo também. Não está falando de morte física aqui. Vocês entenderam a mensagem? A coisa é espiritual, é esfriamento espiritual, é dormência, sonolência espiritual. Então aqueles que estão mortos espirituais, Deus está mandando que eles confirmem os que estão morrendo. Eu acho isso esquisito demais. Mas, olhando um pouquinho mais, refletindo durante um bom tempo, em primeiro lugar, a gente começa a entender essa coisa de
mexe com quem está morrendo. Você imagina alguém que já não está nem dentro do mar, numa lagoa, numa represa, num rio, se afogando e quase morrendo, e tem o outro que também está se... Você quer que eu ajude lá? Como é que alguém afogando pode ajudar o outro que começou a se afogar? Não é impossível, mas para Deus é uma coisa diferente. Então, quando Deus diz assim, seja vigilante, em alguma tradução está preste atenção, em outra pode estar acenda um sinal de alerta. Deus pode estar dizendo para esse pessoal que parecia estar vivo, mas estava morto. Deus pode estar dizendo assim, acorda. Deus pode estar dizendo, acorda. Reconheça o estado de morte em que você está. Isso é fundamental. Perceba que aquele moço, o filho mais novo daquela parábola do filho pródigo, ele só voltou para a casa do pai para desfrutar da abundância da casa do pai, das benesses da casa do pai, da música da casa do pai, da companhia do próprio pai, quando a Bíblia diz que ele caiu em si. Então, quando Deus está dizendo para essa igreja, vocês estão mortos, parece que está vivo, mas mesmo vocês têm condição de ainda ajudar os que estão para morrer, porque tem mais gente para morrer, mas ser vigilante acorda, acende o sinal de alerta, reconhece o estado onde você está, como você está, porque é daí que Deus vai começar a te renovar. Enquanto a gente acha que está bem, vai fazendo de conta que está bem, vai fingindo que está bem, nada de Deus acontece. Outros podem até olhar para nós e falar, esse irmão é uma bênção, vou pedir para ele orar por mim. Esse pastor é um menino de Deus, eu vou falar para ele orar pela minha família, vou falar para ele fazer meu casamento. Mas aí, diante de Deus, a gente está morto, a gente está fazendo uma aparência. O pessoal do Facebook agora está postando lá uns desafios, né, de selfie sem make. Selfie sem make. O que é isso, pastor? As meninas lavam o rosto e tiram uma foto sem maquiagem. E aí coloca lá, esse é o meu rosto natural, sem nada, selfie sem make. Interessante isso, né, irmãos? Às vezes na vida nós precisamos começar a fazer selfie sem make. Porque a gente mostra muito do que não somos. Eu disse aqui uma vez no último pastoreio que a gente teve, que vai ser o próximo do nossa igreja local, com os pastores regionais, Bispo Ronildo disse um negócio interessantíssimo a respeito da vida santa. Às vezes, uma frase que ele falou, eu anotei e não esqueci. Nós nos preocupamos muito mais e gastamos muito mais das nossas energias para tentar mostrar aos outros aquilo que não somos. Ao invés de gastar as nossas energias e nos preocuparmos em nos lançar na mão de Deus para que Ele transforme aquilo que somos. Então a gente faz um baita do make, de sorriso. Paz, Senhor, irmão, vou orar por ti, irmão. Como você está, querida? Ai, minha amada, tudo bem? E tal. É aquele make, né? Aquela maquiagem, mas por dentro tá ruim, por dentro tá mal. Quando é que a gente vai aprender a ser como o apóstolo Paulo e dizer, ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quando eu quero fazer o bem não consigo, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Caramba, eu não consigo me livrar desse corpo, eu estou mal. O filho pródigo cai em si. Quando ele cai em si, ele diz assim, puxa vida, por que eu saí da casa do meu pai? Eu não devia ter saído, porque lá eu tinha uma vida muito melhor do que eu estou vivendo aqui. E mesmo que ele me trate, aliás, eu vou pedir para ele para me tratar como um dos seus trabalhadores, porque isso para mim basta, contanto que eu esteja perto do meu pai, na casa do meu pai. Ele nem precisa me chamar de filho. Se eu for um dos funcionários, para mim já está bom. E aí ele vai embora de volta depois que cair em si. Às vezes, irmãos, a gente tem que fazer uma sondagem, tem que fazer um balanço, tem que fazer umas contas aí e falar, Senhor, como é que está a minha vida? Será que eu pareço estar vivo e estou morto?
Pode ser que a gente precisa tirar o make e fazer um selfie sem make com Deus. Isso aí. Senhor, eis meu rosto lavado, minha cara limpa. Aliás, o apóstolo Paulo me lembra de algo interessantíssimo. Ele faz um paralelo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, entre a nova aliança e a velha aliança, entre Moisés, um ícone, uma lenda judaica, e a pessoa de Jesus. Ele faz um paralelo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. E ele vai, no final desse capítulo, ele diz assim: todos nós com o rosto descoberto, refletindo um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Por que ele disse isso, pastor? Porque o Moisés, ele ia no monte ter com Deus, e teve que ele ficar 40 dias lá, um negócio milagroso, sobrenatural, no monte com Deus. Quando ele descia do monte, a Bíblia diz que o rosto do Moisés, ele tinha um brilho tão intenso que parecia o sol. Só que aquele brilho, conforme Moisés descia do monte e saía lá na presença de Deus, porque Deus se manifestava, creio que de uma forma física ali naquele monte, geograficamente, quando ele descia ali para baixo e começava a caminhar com o pessoal, conviver com os outros, o brilho começava a desvanecer e o rosto de Moisés ia ficando igual aos demais. Aí o Moisés, num ato assim de espiritualidade, de esperteza, ele botou um véu sobre o rosto. Então ele ia no monte, via com o rosto brilhando, o pessoal via o rosto brilhando. Nossa, olha o rosto de Moisés, ele estava na presença de Deus, o seu brilho de Deus. Aí Moisés pegava assim, colocava um véu, para todo mundo pensar que o brilho ainda estava ali. Malandro Moisés, né? Aí o apóstolo Paulo diz assim: olha gente, a aliança que a gente vive é diferente, porque Moisés ia na presença de Deus lá em cima daquele monte, mas quando ele descia já não tinha mais a presença de Deus, por isso que o brilho sumia, e o brilho era desvanecente. Jesus, que é um sacerdote e um líder muito mais eficaz e excelente do que o Moisés, e suficiente mais do que o Moisés, ele fez diferente com a gente, porque agora a gente está com a cara descoberta. E o brilho do Moisés começava intenso e depois desvanecia. O nosso em Jesus, ele começa pequenininho e vai brilhando mais conforme o tempo vai passando e conforme ele vai trabalhando em nós. Então ele diz: nós com o rosto descoberto, é selfie sem make, vamos refletir como espelho a glória do Senhor, porque ele vai nos transformando de glória em glória na mesma imagem do Cristo pelo Espírito Santo. Isso é intensidade do Evangelho de vida cristã. Amém? O brilho começou pequenininho e agora ele vai aumentando. O de Moisés era desvanecente, o nosso vai ficando cada vez mais intenso. Esse é o caminho que Deus tem para nós. Por isso que o Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, ou como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Amém. Bom, Deus diz aqui para a igreja: ser vigilante, preste atenção, acenda o sinal de alerta, ou seja, reconheça o estado de morte. Paulo escreve aos Efésios e diz o seguinte: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Depois ele escreve aos Romanos capítulo 13 versículo 11 e diz: isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, quando ele diz para aquele pessoal que parecia estar vivo, mas estava morto, ele diz: ser vigilante, e dá a entender, acenda o sinal de alerta, preste atenção, acorda, reconheça o estado de morte, porque se você fizer isso, você vai pegar outros que estão morrendo e vão trazer para a vida também, ao invés de morrer junto com eles. É tempo de nós, como igreja, identificarmos o nosso estado, porque tem gente que está morrendo e nós estamos mortos, parecendo que está vivo, e as pessoas estão morrendo ao nosso redor, estão desaparecendo ao nosso redor, estão sumindo esses bancos ao nosso redor, e nós achamos que estão vivos. Deus falou: nós precisamos acordar, ser
foi lida pelo pastor e endereçada para ele ler para a igreja. Escreve ao anjo de cada uma das igrejas e diz. Então eu não estou jogando verdades para vocês, eu estou mais do que incluso nas verdades como pastor da igreja. Bom, como pessoas que estão mortas podem contribuir com o que estão morrendo, que parece algo totalmente incoerente, antagônico. O versículo 3 lança mais luz ainda sobre essa pergunta. Como gente que parece estar viva, mas está morta, vai ajudar a gente morrendo? Versículo 3, ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido e guarda-te. Vamos repetir isso junto? Primeiro, lembra-te do que tens recebido, ouvido, guarda-te, arrependa-te. O problema da igreja de Sardes, dessa história de parecer que está vivo, mas está morto, não era falta de conteúdo, não era falta de informação. O texto está dizendo: olha, o que vocês têm recebido e ouvido, guarda. Com isso, eu quero chamar a atenção sobre um aspecto para que você pense comigo. Não faltava conteúdo, ou seja, aplique-se um pouco mais ao conteúdo que está sendo ministrado ao coração de vocês. Lembra-te daquilo que tem recebido e ouvido, e arrepende-te, porque se você pegar esse conteúdo todo e botar isso para funcionar na vida, as coisas vão mudar. Então eu quero tratar com vocês de um assunto interessantíssimo sobre significado e significância, que é uma larga diferença. Então, quando o texto diz lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, está falando de significância. Pastor, qual é a diferença de significado e significância? Significado se fala sobre intelecto, sobre entender uma verdade. Por exemplo, olha, do que é feito isso aqui, pastor? Eu vou explicar para vocês. Isso aqui é um granito, é cinza corumbá. Isso aqui é um mármore branco, que eu esqueci o nome dele agora. Isso foi colado com uma cola assim, tal. Ah, entendi, pastor, como foi feito esse móvel aqui, esse púlpito. Entendi. Entendeu como é que foi feito? Significância fala de intelecto. Ou significado, desculpe, fala de intelecto. Significância fala de interiorização. Como assim, pastor? Eu entendi como se faz, pastor. Eu já sei onde busco material, pastor. Eu já sei qual tipo de cola. Só que agora eu tenho capacidade e eu vou construir um móvel como esse com a minha própria mão. Então não é eu sei como é que faz, é eu vou fazer, eu vou construir. Então o que nos falta é dar significância àquilo que a gente entendeu o significado. E olha que conteúdo que não tem faltado para nós. Para alguns de nós que estão há décadas ouvindo muito significado e entendendo o significado, falta interiorização, ou seja, ganhar significância. Então o significado diz o seguinte: o que é? Para que serve? Como funciona? O significado também diz: eu conheço, eu já sei, eu já entendi. Já a significância diz o seguinte: o que é que eu preciso fazer? Como eu devo fazer? Qual é o meu papel nesse processo? A significância também diz: eu faço, eu vivo, eu pratico. Ou seja, a significância pega essas verdades já entendidas aqui e incorpora no viver. Amém, irmãos? A significância pega essas verdades que a gente já entendeu e incorpora no nosso viver. Então, por que às vezes os casamentos dos crentes estão ruins? Porque eles escutam conteúdo sobre casamento, sobre marido, sobre esposa, mas não incorporam os valores para o viver na vida diária do casamento. Então não adianta chegar e orar pelo meu casamento, aí a gente vai lá: Senhor, abençoa o casamento.
desempenhados dentro de casa são negligenciados, vai continuar ruim. Aí você parasse, ou empurra com a barriga, fica vivendo de aparência. Então o significado tem a significância. A gente já entendeu muita coisa sobre perdão. A gente não fica aqui 15 dias sem alguém mencionar ou sem pregar sobre perdão. Só que na hora de a gente colocar significância nesse significado, a gente diz, que não foi com você. Você não sabe o que me aconteceu. Você não sabe o prejuízo que eu tomei. Tudo bem, eu perdoo, mas eu não esqueço. Também. Gente, tem que aplicar significância. Tem que incorporar dentro de nós. Amém, irmãos? Tem que incorporar. Às vezes esse é o nosso problema, né? Estamos inchados de tantas verdades bíblicas, entendemos muito sobre muitos assuntos, mas pouca coisa se incorpora na vida diária. A gente já sabe sobre mordomia, sobre vida cristã, a gente já sabe sobre dízimo, sobre oferta, mas às vezes a coisa não incorpora, não ganha força dentro de nós para praticar. Hebreus 12, versículo 1 diz o seguinte: portanto, Hebreus 2, 1: convém-nos atentar com mais atenção para as verdades que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Convém atentar com mais atenção para as verdades que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. A gente já entendeu muita coisa a respeito de oração, mas a gente não ora. Jesus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a gente diz: a palavra de Deus, pastor, é maravilhosa, mas a gente não lê. Então, quantos clientes que bebida todo dia? Eu conheço uns que faz sorteio, não está desesperado. Está desesperado, o circo está pegando fogo, a água está batendo aqui já. Ai, Senhor, fala comigo. Sorteia um texto lá e lê e não entende coisa nenhuma. Só que a gente já entendeu que a palavra de Deus é um alimento para a vida, é um alimento diário. A gente já entendeu os valores sobre a oração, mas a gente não incorpora para a vida. A gente diz assim: Davi era um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Vamos começar o culto, irmãos. Vamos refletir um salmo que eu gosto muito, o Salmo 27 ou o Salmo 84. Aí no Salmo 27, versículo 4: uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu santuário. Olha que coisa linda, irmãos, estamos na casa de Deus. Aí o cara fecha a Bíblia, o culto acaba e não aparece 20 dias. Achou graça, não? O Salmo 84 é maravilhoso. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Até o pardal encontrou casa e ninho para si, onde põe os teus altares. Eu também encontrei nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vale mais um dia nos teus atos do que 1000. Aí o cara vem começar a aparecer. Então a gente entende o significado, mas não aplica a significância. Amém, irmãos? A gente fala sobre o amor, mas vive pouquinho que é o amor. Nós precisamos colocar mais significado, mais significância no significado. Estou me estudando, mas você já entendeu o que quer dizer. A gente já entendeu um bocado de coisa aqui, ó. E já sabe como é, como funciona, mas falta incorporar valores para a vida, irmãos. Senão a gente parece que está vivo, mas está morto. Parece que vive, mas está morto. Aí a gente canta uma canção lindíssima que fala da majestade de Deus, que amamos a Deus e as lágrimas até correm pelo rosto. Mas quando aquele momento emocional passa e nós precisamos viver esse amor por Deus, por Cristo no dia a dia, nós precisamos formatar um ambiente para nos sentirmos na presença de Deus.
Precisamos reunir todo mundo e fazer um negócio, tá? Aí a gente fica no nirvana, no zen. Aleluia, ô Senhor. Mas quando a gente sai do ambiente, parece que é o Moisés que desce do templo, o brilho vai sumindo, some e tal. O brilho do domingo, na segunda, na terça já foi embora. Aí é um mau humor lascado, um azedume, palavras de blasfêmia, de maldição, de reclamação, de murmuração. Cadê o brilho do domingo? Cadê a significância daquilo que você ouviu? Cadê a significância do amor? Cadê a significância do perdão? Da paciência, da tolerância, da perseverança? A gente já ouviu sobre perseverança inúmeras vezes. Não desista, prossegue. Para o primeiro gigantezinho, que às vezes não é nem um gigante, é um anão, é um Nelson Nedzinho que aparece no nosso caminho, a gente já quer desistir. Cadê a significância? Parece que não incorpora em nós. É uma fé sazonal, é uma fé para dias e dias. Sabe que a significância Paulo entendeu? Eu sou assim, fissurado pelo ministério, pela vida do apóstolo Paulo. Um dia lá no céu, irmãos, eu quero sentar numa nuvem e falar: Paulo, senta aí. Eu quero conversar contigo um bocado. Lógico que Jesus vem primeiro, vou falar com ele, tá, abraçar. Mas depois que eu já tiver falado muito do Senhor naquela mesa, eu não sei o que vai ter para comer lá, né? Mas vai ter coisa boa. Mas depois eu vou chamar o Paulo e falar: senta aí. Porque depois de Jesus, o Abraão espera um pouquinho, o Moisés também, é o Pedro também. Mas Paulo, você, eu quero conversar contigo. José do Egito também eu quero conversar um dia. E todo esse pessoal bom aí, a Ruth, a Esther, eu quero falar com esse pessoal, do Davi. Mas o Paulo, eu quero sentar numa nuvem e falar: Paulo, como é que você deu significância ao significado de tanta coisa que você entendeu? Porque significado igual Paulo entendeu, porque ele foi criado aos pés de um dos maiores mestres rabinos da época, que foi chamado de Gamaliel. Então Paulo tinha muito significado, irmãos. Paulo saberia recitar para você sem pestanejar e sem gaguejar, começar no Gênesis 1:1 e terminar no Malaquias, no último versículo, recitando assim. Porque um judeuzinho aos 14 anos já falava os 5 primeiros livros, a Torá, que é a lei. Paulo, que era um erudito, irmãos, e talvez São Paulo já entendisse, recitou do Gênesis até o Malaquias sem gaguejar. Agora, no outro idioma, Paulo, em inglês, ele recitava em outro idioma, porque ele falava vários idiomas. Então vai ter significado e conteúdo da longe. Paulo tinha. Aí eu vou perguntar: Paulo, como é que você incorporou todo esse significado e trouxe significância para a sua vida? Aí ele vai repetir aquilo que ele disse na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Ele vai dizer: Jair, é que naquele tempo eu disse para Deus: eu estou crucificado com Cristo. E agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo na fé naquele que por mim morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Foi assim que eu incorporei todo o significado e tem significância para a minha vida. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo, eu não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para Ele. Aleluia. É assim que a gente dá significância
não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Essa é mais uma verdade mais atual do que nunca, quando se fala de igreja. Tem alguns que não contaminaram as suas vestes e juntos andarão comigo de branco. É mais atual do que nunca isso, irmãos. Ou seja, nós sempre teremos no seio da igreja remanescentes. Como assim, pastor? Gente que continuou de pé e caminhou com seriedade, com santidade, com compromisso e seguiu a carreira. Por mais que os períodos que a igreja atravessou nesses 2000 anos, períodos de trevas, de perseguições, períodos terríveis, Deus nunca ficou sem um remanescente. Por mais que venhamos a testemunhar com os nossos próprios olhos a derrocada de muita gente na igreja, de lideranças, de instituições ou denominações, por mais que a gente venha testemunhar divórcios, por mais que a gente venha testemunhar o desvio da fé, por mais que a gente venha testemunhar a dureza do coração de muita gente no seio da igreja, Deus sempre vai contar com os seus remanescentes. A coisa nunca vai degringolar de vez, porque Deus vai continuar sustentando aqueles que têm compromisso com Ele. Amém, irmãos? Deus sempre vai ter gente que não abre mão da fé. Deus sempre vai ter gente que não abre mão da integridade, do compromisso, da oração, da paixão pelo seu chamado, do compromisso diário com a palavra, do zelo pela sua família, pelo seu lar. Deus sempre vai ter gente preocupada e dedicada à sua obra. Deus sempre vai ter gente. Sempre vai ter gente. Às vezes eu escuto uma pergunta, que é isso esse final de semana de novo: pastor, na sua visão, como é que está a igreja no nosso país? Na sua visão, como é que está a igreja que o senhor é pastor lá? E eu estou aprendendo uma resposta legal. Como é que está a igreja nesse país? Como é que está a igreja por aí? Como é que está a nossa igreja? Eu digo: olha, vai mal, vai mais ou menos e vai muito bem. Mas como assim? Eu disse: vai mal, vai mais ou menos e vai muito bem. Tanto em denominações como na individualidade de pessoas numa igreja local como a nossa, o quadro é o mesmo. Gente muito mal espiritualmente, gente mais ou menos morna e gente vivendo cheio do Espírito Santo intensamente o reino. Amém? O que acontecia em Sardes acontece conosco hoje, não é novidade, é mais atual que nunca. Você pode pegar a igreja como um todo, denominações, etc. Você pode pegar a igreja local como a nossa aqui, vai muito mal, vai mais ou menos e vai muito bem. Como é que está para você? Porque tem gente vivendo o reino de Deus, tem gente vivendo a presença do Espírito Santo, tem gente comprometida com a palavra, tem gente comprometida com o seu casamento, com a sua família, tem gente comprometida com a honestidade, com a integridade, tem gente comprometida com o evangelismo, falando de Jesus a outros, tem gente comprometida com a obra, abraçada com a obra, tem gente que está comprometida com os joelhos dobrados em oração todo dia, e tem gente que está mais ou menos e tem gente que está mal. Então, como é que está a igreja? Está mal, está mais ou menos e está muito bem. Depende de onde a gente fica. Pastor, a igreja está muito mal. Não é você, meu filho. Desculpa, viu? Desculpa, franqueza. Se você for para outra, vai ver que está pior ainda. Mas a igreja já está viva, pastor. De repente a senhora aqui está morta. Aí você vai lá achando que ela está viva e aí você acaba de morrer lá, porque não é a igreja, irmãos. A igreja vai ter sempre o seu remanescente. A igreja vai ter lá alguns que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco. Eu quero ser um destes que vai caminhar de branco com Jesus. Por isso a palavra de Deus no Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz assim:
ao que vencer, e também ao que vencer o nome escrito no livro da vida. Vestes brancas fala de santidade. Eclesiastes, que eu acabei de recitar para vocês, em todo o tempo sejam alvas as suas vestes. Isso fala do compromisso com a santidade. Santidade é algo que somos no escuro. Santidade é algo que manifestamos quando não tem ninguém olhando. Tem até a historinha do pastor que estava viajando para pregar numa cidade distante, parou para abastecer, deu a chave para o moço, foi na loja de conveniências, olhou na porta se tinha alguém, olhou para lá, olhou para cá, entrou na loja. O balconista disse: pois não, senhor, eu quero uma bebida. O que o senhor quer tomar? Aquela bebida que tem aguardente, limão e açúcar. Ah, o senhor quer uma caipirinha? Isso aí. O rapaz começou a preparar, ele foi na porta, olhou para cá, olhou para lá, entrou de novo, o rapaz pôs no balcão. Ele pegou na mão, saiu de novo, olhou pelo vidro, para lá, para cá, tomou e tomou o ré, deu uma pro santo. O outro veio com uma chave: qual a sua chave? Seu carro está abastecido. Ele chegou para o rapaz do balcão: moço, quanto que é? O moço olhou para ele: nada não, para pastor a gente não cobra. Santidade é aquilo que somos e manifestamos quando não tem ninguém vendo. Santidade é aquilo que manifestamos quando as propostas vêm no nosso negócio, a gente vê: não, isso aí está errado, não vou ganhar dinheiro, mas eu perco dinheiro, mas não faço. Santidade é quando as pessoas não podem testemunhar, não tem ninguém perto, a mulher não está perto, o marido não está perto, e você se mantém íntegro, porque os olhos de Deus estão nos enxergando. Ele diz: eu conheço as suas obras. E aqueles que forem com uma conduta já estão andando de branco, e lá vão caminhar de branco com o Senhor. Amém. Depois ele diz que o nome vai estar no livro da vida. Tanto os judeus como os romanos ali no primeiro século, eles tinham o hábito de cadastrar as pessoas. Numa cidade, por exemplo, todos os moradores tinham que estar cadastrados no livro. Seu nome, sua família, seu endereço tinha que estar lá. Qualquer morador da cidade que estivesse transitando por lá e o nome não fosse encontrado no livro da vida, ele não era tido como cidadão daquela cidade. Ele podia falar: mas meu pai é aquele, minha mãe é aquela, já moro aqui há 5 anos. Você não tem o nome escrito no livro da cidade. Ele corria o risco de não arrumar emprego, e ele também corria o risco até de ser expulso da cidade, porque ele não era cidadão da cidade. Quando Deus fala com João para escrever essas cartas, João usa a linguagem da sua época e diz: olha, ao que vencer, ele vai ter o seu nome escrito no livro da vida e nunca vai ser apagado. Ou seja, vai ter gente que vai se apresentar, isso está no Apocalipse capítulo 20, e Deus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque o nome de vocês não foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas nós chegaremos lá naquele grande dia, irmãos, ele vai dizer: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia! O que vencer andará comigo de branco e vai ter o seu nome escrito no livro da vida, porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 e diz: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Versículo 6, ele finaliza a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.